Muito boa tarde, gente boa, gente querida. Que coisa boa. Mais um domingo, início de semana. E graças a Deus, entramos no sexto mês e eu tenho a certeza que o Espírito Santo deseja falar algo muito sério com a gente. Não sei onde você está, não sei com quem você está, mas uma coisa eu sei. O Senhor está aqui e o Senhor está aí. E aí, irmãos, como é que vocês estão? Caminhando? Combatendo o bom combate? Matando o leão por dia? Derrubando os gigantes? Essa seria, no caso, a proposta de Deus para nós que resolvemos, né? Decidimos servir ao Senhor. E eu queria, nessa tarde, compartilhar com os irmãos, com as irmãs, mais um texto da Palavra de Deus. Estou no mesmo lugar, fazendo sempre as mesmas coisas, pregando o Evangelho, pregando a Palavra de Deus, e com certeza não tem outro lugar melhor, irmãos. Não tem outro lugar melhor se não estar na presença de Deus. Eu queria compartilhar com vocês nessa tarde a palavra do Senhor. Você tem a sua Bíblia aí? Se você tiver, você pode compartilhar comigo. Eu teria vários textos para ler, porque eu estou sempre examinando as Escrituras, porque eu sei que é dela e por ela que eu consigo entender a vontade de Deus. Você não vai entender a vontade de Deus, irmãos, lendo a Bíblia quando dá, quando pode, quando tem tempo. Você não vai conseguir entender a vontade de Deus quando você encontrar um tempo. Não, irmãos. O nosso tempo ele é precioso. O nosso tempo tem que ser prioritário. O nosso tempo deveria ser estar na presença de Deus e entender aquilo que Ele quer dizer todas as horas. E Deuteronômio capítulo 28, diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, ou que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas as bênçãos virão sobre vocês e o acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Aí vem 2 pontos no texto, no capítulo 28, versículo 2. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor considerará que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então, todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu e o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo,
e para abençoar todos os trabalhos de suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes ordeno, e seguirem cuidadosamente. Vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Muito bem, irmãos. A gente está assim. Uma pergunta. Você já leu a Bíblia hoje? Você já conversou com seu pai, com aquele que te conhece por dentro e por fora? Não teve tempo? Eu ouvi um ditado popular que diz o seguinte: não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Nós temos tempo para tantas coisas. Temos tempo para tantas pessoas. Às vezes ouvimos tanta gente. Às vezes acreditamos em tantos diagnósticos. Mas nunca conseguimos entender que Deus está acima de todas essas coisas. Irmãos, Deus, Ele é soberano. Ele não foi e nem será. Ele é soberano. Mas quando é que eu entendo a soberania de Deus sobre a minha vida? Está aqui escrito. Ó. Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, a palavra ouvir e ver tem o mesmo significado. Você às vezes quer muito que Deus faça, mas o que é que você faz? Nada. Às vezes você passa por situações, por tribulações, por conflitos, por guerras, por batalhas, e não atenta para aqueles que estão sobre todas essas coisas. Irmãos, olha que Paulo fala em Romanos 8:31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pare para pensar nisso. Se Deus ele prometeu ser e estar por você, quem pode ser contra você? O problema, irmãos, é a gente pensar. Eu não penso assim. Por isso que eu ensino assim. Muitos pensam que Deus é gente, que agiria, que falaria, que faria igual a gente faz. Muitos esquecem que Deus é. Ele não foi nem será, ele é. Você ouviu aqui no texto que nós lemos? Existe uma condição para as bênçãos te alcançar e permanecer em você. Irmãos, quantas pessoas dão mais crédito ao diagnóstico e ao remédio que o médico passa e não atenta para aquele que criou a ciência e não a medicina. Deus não criou a medicina, Deus criou a ciência. E a gente tem que entender a Bíblia, irmãos, pela Bíblia. Por mais que eu estude, por mais que eu seja formado na teologia contemporânea, mas é a prática da palavra que me faz ser o que eu sou. A prática da palavra que me faz ser o que eu sou, e eu serei aquilo que a palavra diz. Você para entender o que eu estou falando, você tem que estar em oração. Porque até para entender, irmãos, o que Deus fala, requer de nós, sabe o quê? Paciência que não temos. O que Davi disse no Salmo 40? Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você pode perceber. Talvez na sua casa você não tenha paciência.
para lidar com a sua mãe, com seu pai, com seus irmãos, ou lidar consigo mesmo. Tem gente que é tão ruim de entender as coisas que até consigo não tem paciência. Só que paciência, irmãos, é fruto do Espírito. Gálatas 5,19. O fruto do Espírito é. Só você ler, está escrito. Só que ninguém, irmãos, hoje, a tecnologia ou o smartphone, ao invés de facilitar para o crente ser usado por Deus e abençoar aqueles que o procuram, eles se afastam muito mais de Deus com esse método tecnológico chamado smartphone. A palavra smartphone significa telefone inteligente. Mas quantos são burros de usar esse instrumento para causas erradas? Hoje é dia 11 de junho. Dia 11 de junho. E a gente está assim, acreditando. Eu ensino aquilo que eu quero viver. E te ensino a viver. Muitos estão assim numa expectativa. Irmãos, entramos no 6º mês. Daqui a 6 meses termina o ano. E olha que durante 6 meses eu estou pregando sempre as mesmas coisas. Ouça a voz do Senhor. Obedeça a voz do Senhor. Largue aquilo que Deus desagrada. Agarre aquilo que Deus se agrada. Mas parece que as pessoas, irmãos, parecem que estão piores do que antes. Na época de Moisés, quando ele escreveu esse texto, Deuteronômio capítulo 28, não havia tecnologia. O povo não tinha. Apesar que tudo, para o crente raso, o distrai e o tira do propósito. Tudo para o crente raso, tudo aquilo que ele não tem experiências com Deus na oração, na santificação, na renúncia. Irmãos, se você não renunciar à sua vontade, você vai ver esse vídeo, 2 a 3 minutos, vai parar de ver. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. O pai sempre tem um conselho contrário às suas decisões. Um pai nunca falará, um pai nunca falará aquilo que você deseja ouvir. Sabe por quê, irmãos? Por onde você já passou, não, por onde eu já passei, eu não quero que você passe. O que eu fiz, não quero que você faça. Pelo contrário, muitas coisas na minha vida não deslancharam porque nesse meu período como cristão, não tive uma pessoa que todo dia mandasse uma mensagem para mim, mandasse uma palavra para mim, enviasse um vídeo para mim. Porque, irmãos, se fosse para falar aquilo que você quer ouvir, você não precisa de Deus. Porque o ser humano é tão cheio de 9 horas, tão cheio de mais, irmãos. O ser humano é tão cheio de razões. Tem um ditado popular que diz que o coração tem tantas razões que a própria razão desconhece. E não é assim com a gente, irmãos. Pensamos que sabemos tudo, pensamos que podemos tudo, quando na verdade a gente não sabe de nada. E ainda assim Deus, ele vem ao teu encontro nessa tarde dizer para você que se você parar para ouvi-lo mais um pouco, aquilo que você quer e crê pode acontecer a qualquer momento. O grande problema é você acreditar no que você talvez pense que é impossível acontecer. O que faz você ser mais incrédulo não é porque você é incrédulo, é porque a sua intimidade com Deus está fragilizada. Irmãos, o que fragiliza a nossa intimidade com Deus, nossa falta de comunhão com Ele. Jesus falou em João capítulo 15 o seguinte: se vós estiverdes em mim, se a minha palavra estiverdes em vós, olha aqui, olha a conexão.
Eu não estou aqui, querido, para falar talvez o que você deseja ouvir. Muitas pessoas pensam que o profeta de Deus é para entregar aquilo que ela quer ouvir, ou é para dar a ela expectativa daquilo que Deus não está fazendo ou falando. Uma pessoa falou assim para mim um dia, que eu fui orar por ela, nem sabia que ela era noiva. Sabe, até pensei que ela fosse marido dela. Ela disse, mas o Senhor falou. Eu falei o que a palavra diz. Se eu falei o que a palavra diz não aconteceu, então você tem que procurar ver e rever os seus conceitos. Porque a Bíblia, ela é inerrante. A Bíblia não erra. Deus não descuida. Deus não cochila. Deus não bate pestana. Deus quer que você entenda nessa tarde que você pode chegar onde você deseja chegar, se você atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus. Irmãos, essa palavra pode talvez não lhe ajudar. Bem, essa palavra pode te ajudar se você quiser. Porque as coisas de Deus, irmão, não é por força nem por violência. As coisas de Deus não é por aquilo que eu acho. Né? Tem muitos achistas no meio evangélico. Tem muita gente com muitos conceitos, né? Muitos eu sei, eu tenho, eu posso. Conheço tantos irmãos que pensavam que tinham, pensavam que poderiam, e hoje não tem e nem pode e não sabe o que fazer. Você vai perceber que os homens que Deus falava, eles ouviam e abriam mão, ver quais eram os resultados que eles tinham. Lemos aqui, ó. Se você obedecer, tu será cabeça e não cauda. Estará por cima e não por baixo. Emprestarás a muitos e não tomarás emprestado. Por que tem muito empresário quebrado? Porque, infelizmente, ele colocou o seu coração naquilo que o fez escravo, que é o dinheiro. Por que tem muita gente que é dizimista e não consegue prosperar? Porque coloca sua semente na terra que não presta. Eu sempre ensino, irmão, eu ensino isso há muitos anos. Dinheiro na mão do crente não é dinheiro, é sementes. Eu não posso comer as sementes. Tenho que lançar na terra para que ela dê a raiz, né? Dê o galho, dê o tronco, dê as flores e dê os frutos. Eu ensino isso sempre. Dinheiro na mão do obediente não é dinheiro, não é moeda, não é cifras, é sementes. E Paulo falou bem claro isso em 2 Coríntios capítulo 9. Devemos dar pão para aquele que come e semente para aquele que semeia. Eu sou um semeador. Agora, estou semeando na sua vida uma palavra rema. Uma palavra que pode mudar se você quiser. Deus não viola nem mete o pé na porta. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. Se você não abrir, continuo batendo na porta. O evangelho é simples, irmãos. O evangelho é simples para pessoas simples. Você leu comigo aqui, ó. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus e obedeceres, o que acontece com você? A bênção te persegue, te alcança e permanece em você e com você. Mas e aí? Existem coisas, irmão, na nossa vida que requer atitude e não somente palavras. Se você não tomar atitudes, Deus não pode realizar aquilo que Ele quer realizar.
A palavra milagres significa aquilo que causa admiração. Se você está vivo, tu és um milagre. Mas quantos irmãos estão mortos-vivos? Jeremias 9:23 diz que ai daquele que faz do seu braço a sua força, que faz do dinheiro a sua força, que faz a sabedoria a sua força e não atenta para o Senhor e do que ele se agrada. Nessa tarde, irmãos, eu queria que você refletisse, pensasse e se posicionasse. Estamos no 6º mês, irmãos, do calendário gregoriano, claro. Nesse 6º mês, são 5 meses e 11 dias de 2023. O ano começou ontem, já estamos no meio do mês. Está vendo como é que está? Os dias voando, os dias passando. O que você tem feito? O que você tem construído? E aonde você deseja chegar? Existe uma palavra nessa tarde para dizer que vale a pena permanecer. Existe uma palavra que diz para você: não temas que eu sou contigo. Não te espante que eu sou teu Deus. Eu te sustento, eu te fortaleço com a minha destra fiel. Mas a questão é, até onde eu estou andando segundo a palavra de Deus? Até onde eu estou buscando a face de Deus, entendendo os seus propósitos? Eu postei assim ontem. Eu vou simplificar a frase. As tuas escolhas dão permissão para o teu fracasso ou para o teu sucesso. As tuas escolhas dão acessos para você ser e ter, não ser e não ter. Lemos aqui. Moisés liberou uma palavra no Monte Gerizim. Ele falou, a palavra Deuteronômio é repetição. Moisés repetiu um texto que ele disse para o povo de Israel, ainda no deserto. Eu estou falando a mesma coisa todo esse tempo de 2023. Jeremias capítulo 1, quando Deus chamou Jeremias para a responsabilidade, Jeremias queria argumentar. Deus falando o que Jeremias seria, que conhecia Jeremias desde o ventre, ele disse para o Senhor: eu sou como a criança. Moisés disse que ele era gago, pesado de língua. Isaías disse que ele estava perecendo. Estava no meio de um povo de impuros lábios, de um povo que não entendia aquilo que Jeremias estava vendo. Irmãos, Jesus não mudou. A Bíblia não mudou. Deus é o mesmo. É o pecado que nos faz mudar e nos afastar do propósito divino. Se eu fosse você, ia assistir esse vídeo até o final dele. Por quê? Porque Deus quer falar com você. E às vezes, a gente tem tanta desculpa, tanto argumento, tanta conversa fiada. Só que Deus te conhece e me conhece, meu irmão. Ninguém se esconde da presença de Deus. Eu estou aqui no meio do mato. Estou aqui no meio do mato. Acho que eu estou sozinho? Não. Tem anjos acampados ao meu redor.
tem o Senhor dentro de mim, tem um Espírito falando através de mim para você. Agora cabe você atender, obedecer ou não. Se você atender e obedecer, ó, está escrito: essas bênçãos te perseguirão e te alcançarão. Mas se você somente escutar e esquecer, irmãos, tudo aquilo que eu gravo, depois eu mesmo fico ouvindo o que eu disse através do Espírito Santo e falo: caramba, essa palavra é para mim. Você deveria ver os meus vídeos que eu publico e ver as mensagens que eu ministro e colocar sua barba de molho. Jesus está voltando, meu irmão. Você pensa que ser um conto da carochinha? Você pensa que isso é conversa de pastor? Está escrito, está escrito. Quando houver paz no mundo, aí virá o fim. Aí o que Paulo fala em 1 Coríntios 10, os que estão em pé, cuide-se para que não caia. Os que estão em pé, cuide-se para que não caia. Paulo sabia o que dizia. Eu sei o que eu estou dizendo. E cabe você entender o que você está ouvindo e colocar sua barba de molho. Quer vitória? Quer resposta? Quer direção? Obedeça a voz do Senhor. Quer um casamento bem-sucedido? Josué capítulo 1, versículo 8. Irmão, não temos para onde correr. Eu ainda te aconselho a você ouvir e ver esse vídeo e abrir a sua Bíblia. Sabe por quê? Que a palavra de Deus, ela é o poder de Deus. É igual a palavra da cruz, é loucura para aqueles que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Então você pode muito bem parar. Hoje é domingo, irmãos, dia 11 de junho. Você pode. Agora, depois do almoço, depois do churrasco, depois da celebração com a família, reunir você com a sua família e orar, buscar a Deus, clamar ao Senhor, porque a semana não começa amanhã, a semana começa hoje. Hoje é o primeiro dia da semana e não é o dia do Senhor. Quem inventou o seu dia do Senhor foi a católica romana, Constantino, no século XVII. Hoje não é o dia do Senhor. Hoje é o primeiro dia da semana. E a gente pode muito bem refletir, meditar sobre isso. Jesus, ele continuará falando, continuará dizendo, e cabe você colocar sua barba de molho. Se você não tem barba, fica na sua que é melhor. Porque Jesus está falando e cabe eu e você, sabe fazer o quê? Ó, dobrar o rosto e falar: Deus, tem misericórdia de mim. Irmãos, os dias são de trevas. Os dias são de trevas. Não pense você que vai melhorar. Por isso que quando Jesus voltar, buscar sua noiva, tem que estar atento. Tem que estar obedecendo. Tem que estar renunciando. Tem que estar buscando principalmente. Porque os dias, isso não é um pessimismo. Está escrito aqui, ó. Só você ler. Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 25, Mateus capítulo 26. Está lá escrito, irmãos. Está tudo escrito para se cumprir a cada dia. Nada nessa terra, irmão, vai passar. Nem a palavra de Deus, ela vai passar. Ela vai se cumprir. Agora cabe você entender o que eu estou falando e falar assim: Deus, tem de misericórdia de mim, pecador. Deus abençoe, irmãos. Shalom Adonai. É uma breve reflexão. Medite. Aprenda e coloque em prática. Deus abençoe. Shalom Adonai.